Olá pessoal, eu sou o Marco Moretti e esta é a Arca do Moretti, meu podcast semanal sobre cinema, literatura, histórias em quadrinhos e outros assuntos correlatos. Neste episódio nós vamos conversar com aquele que eu considero um dos melhores filmes catástrofe de todos os tempos, Inferno na Torre. É isso aí então, pessoal. Sem mais enrolação, vamos dar início ao nosso episódio de hoje. Data estelar 2615.8. Nos últimos episódios, se vocês bem se recordam, eu comecei a falar sobre o gênero do filme catástrofe, um ciclo de filmes que dominou as telas do cinema na década de 1970, começando por Aeroporto, lançado em 1970, baseado em um best-seller de Arthur Riley. Seguiu-se então O Destino do Poseidon, em 1972, baseado em outro best-seller escrito por Paul Gallico. Esse filme foi dirigido por Ron Neame, um diretor inglês, e produzido pelo Irving Allen, um produtor famoso, do qual eu vou falar aqui em futuros episódios. Um produtor que nos legou algumas das séries mais queridas dos anos 60, como Viagem ao Fundo do Mar, Perdidos no Espaço, Túnel do Tempo e Terra de Gigantes. Tá? Em seguida, em 1974, a gente chega no auge do ciclo do filme catástrofe, com 3 dos mais importantes filmes sendo produzidos e lançados naquele ano. Foram o Aeroporto 75, estrelado pelo Charlton Heston, o Terremoto, também estrelado pelo Charlton Heston, um filme que causou bastante furor, principalmente pelo uso de uma técnica de som de baixa frequência, chamado Sensor Round, que provocava danos estruturais em várias salas de cinema. O tremor provocado por esse sistema, nas cenas em que o terremoto atingia a cidade de Los Angeles no filme, faziam com que algumas placas de gesso se descolassem das paredes e caíssem, ocasionando aí riscos para os próprios espectadores. Alguns cinemas até chegaram a desativar o sistema durante a projeção dos filmes para que ninguém se machucasse. Como eu expliquei também nos meus episódios anteriores, eu disse que o cinema catástrofe, o filme catástrofe, se alimentava de um clima de angústia, de perturbação, de incerteza quanto ao presente e ao futuro nos Estados Unidos e no mundo. Vivíamos então na virada dos anos 60 para o começo dos anos 70, uma época bastante conturbada, de incertezas e inquietações políticas, sociais, econômicas, O mundo estava ali na Guerra Fria, em plena Guerra do Vietnã. Os Estados Unidos, além de enfrentarem o problema da Guerra do Vietnã e os protestos que se multiplicavam pelo país para que a guerra fosse encerrada, eles também tiveram que lidar ali naquele meio tempo com o impeachment do então presidente Nixon, no famoso caso Watergate. Então toda essa instabilidade política, econômica e social se refletiu nos filmes de diversas maneiras, tá? Houve uma leva de filmes violentos, filmes de uma violência bastante crua, como Perseguidor Implacável, estrelado por Clint Eastwood, e vários outros filmes, Desejo de Matar, enfim, vários filmes ali exploraram a violência urbana que estava crescente nas ruas dos Estados Unidos e do mundo, por extensão, E o cinema catástrofe acabou meio que monopolizando ou imantando todas essas incertezas num gênero que procurava ser uma catarse coletiva contra esses medos, essas inseguranças, essa ansiedade crescente no meio da sociedade. Tá? Então, o que ocorreu a partir daí é que os filmes procuravam dar uma resposta. Eles eram, no fundo, no final das contas, se a gente parar para fazer uma reflexão aí meio filosófica, meio estética e artística, eles tinham sempre um final que reforçava a confiança, que reforçava a esperança na humanidade. Muitos desses filmes, eu expliquei nos meus podcasts passados, eles partiam das ideias basilares dos mitos gregos e da tragédia grega.
no sentido do homem ousar desafiar a vontade dos deuses, a ubris, a famosa ubris dos gregos, né, o orgulho do ser humano, né, de achar que ele pode mais que os deuses e acaba sendo castigado pelos deuses, está mais ou menos ali de forma sutil, não explícita, mas está ali presente nos roteiros de diversos desses filmes catástrofes. Né? Também falei que há nesses filmes uma certa dose de fatalismo. Parece que os personagens já têm ali, ao serem apresentados, já o seu destino traçado. Fizessem eles o que fizessem, inegavelmente e inelutavelmente eles acabariam sucumbindo ao seu destino. Né? Então tem ali, em todos os filmes catástrofe, tem sempre alguém, um personagem geralmente querido, que acaba morrendo, sendo sacrificado pelo bem da coletividade, né? E a resposta acaba sempre sendo a mesma, né? Um herói, um personagem principal, acaba ajuntando os sobreviventes e levando-os a resistirem contra o desastre. Né? Normalmente, na maior parte dos filmes catástrofe, o desastre era provocado por causas naturais, ou, se preferirem, pela vontade divina. Isso foi principalmente no Destino do Poseidon e no Terremoto. Em outros casos, você tinha ali causas humanas provocando o desastre, como no primeiro aeroporto, e como a gente vai ver agora também em Inferno na Torre e posteriormente no Aeroporto 77. Tá? Então vamos lá, sem mais enrolação, dar início então ao nosso episódio de hoje, falando primeiro sobre o terceiro filme mais importante do ano de 1974 e um dos melhores filmes, na verdade, na minha opinião, dos filmes catástrofes já produzidos, que foi Inferno na Torre. Tá? Bom, vamos começar então das ideias primordiais. Inferno na Torre surgiu a partir de dois livros. Tá? Foi um livro chamado The Glass Inferno, escrito pelo Thomas Scorsia e Frank M. Robinson, em 1973. E o Glass Inferno, escrito pelo Richard Martin Stern, publicado no ano seguinte, tá? Bem no comecinho ali dos anos de 1974. Bom, os dois livros, aliás, foram, por incrível que pareça, baseados, inspirados na construção que estava então acontecendo, né, na época que eles escreveram os livros, esses autores, né, na construção do World Trade Center em Nova York. Né, e os autores pensaram mais ou menos a mesma coisa. O que aconteceria se edifícios tão altos como essas duas torres pegassem fogo? Né? Mal sabiam eles, obviamente, que no final das contas as duas torres seriam consumidas pelas chamas, né, como todos sabemos, no fatídico 11 de setembro, ali no ano de 2001. Né? Bom, então esses livros se tornaram best-sellers. Há uma lenda, nunca confirmada, mas também nunca negada, de que também serviu de inspiração para esses livros, ou ao menos um deles, o The Glass Inferno, ou Inferno de Vidro, se permitir uma tradução livre e direta, foi inspirado na tragédia que ocorreu aqui em São Paulo, no edifício Andraus, em 1972. O edifício Andraus foi o primeiro grande incêndio de grandes proporções, né, em um edifício moderno ocorrido aqui no Brasil. Várias pessoas morreram, né, outras tantas ficaram gravemente feridas, né, e foi um incêndio midiático, a televisão acompanhou. Eu era criança quando aconteceu o incêndio do Andraus, né, a gente estava, se não me engano, foi em fevereiro ou janeiro de 72, eu estava de férias, né, no litoral, né, e a gente assistiu pela televisão toda a tragédia, né, e parece que isso teria sido uma das fontes de inspiração para os autores desses livros, ou pelo menos de um deles. Tá? Bom, seja como for, eu vou comentar daqui a pouco, o segundo incêndio mais terrível, mais tenebroso que ocorreu em São Paulo, e de maiores proporções ainda do que o do Andraus, que ocorreu em fevereiro de 1974, do edifício Joelma, aconteceu exatamente no momento que o filme estava sendo finalizado e prestes a ser lançado, e acabou contribuindo, né, ajudando para que o filme tivesse ainda uma repercussão ainda maior. Aqui no Brasil, particularmente, né, a gente ainda estava bastante chocado com o que tinha acontecido no edifício Joelma, onde centenas de pessoas pereceram. As cenas até hoje são chocantes. Se a gente pegar aí no YouTube, tem algumas sequências filmadas dos telejornais da época, né, vocês vão ver que a tragédia do edifício Joelma foi algo terrível e tenebroso. Né. E é interessante também notar o seguinte: tanto o Andraus quanto o edifício Joelma, na vida real, eles foram
Os incêndios foram provocados por sobrecarga elétrica. No caso do Joelma, é um problema no ar-condicionado, no sistema de ar-condicionado do prédio, que é justamente o mesmo problema que ocasionou os incêndios nos dois livros. Tá? Bom, a partir daí, o que aconteceu que nesse meio tempo, em 72, logo depois do lançamento do Destino Poseidon, o estúdio da Warner percebeu ali um filão, né, promissor no filme Catástrofe e comprou os direitos do livro The Glass Inferno, em 1973, por $390 mil. Tá? E pouco depois, 2 meses depois, o produtor Irving Allen, que trabalhava para a 20th Century Fox, comprou os direitos do The Tower por um valor bastante parecido, $400 mil. Bom, os dois estúdios logo se viram nas mãos com um abacaxi, porque os dois tinham 2 livros, cada um tinha um livro, que falavam do mesmo assunto. Praticamente a história era igual. Um incêndio de grandes proporções e um arranha-céu moderno. Eles terminavam de formas diferentes, mas no final das contas a história era a mesma. Né? O incêndio consumia edifício, as pessoas que estavam lá acabavam morrendo, enfim. Havia o corpo de bombeiros tentando resgatar todo aquele esforço, aquele desespero, enfim. E aí o que ele resolveu fazer? Os dois estúdios, um evento até então inédito, resolveram formar uma joint venture. O que é uma joint venture? É uma aliança, uma junção das duas empresas, dos 2 grandes estúdios, num só negócio. E aí firmaram um acordo de que a rentabilidade do filme nos Estados Unidos ficaria para a Fox. E a rentabilidade do filme no mercado externo, estrangeiro, né, Europa, né, América Latina, Ásia, enfim, ficaria com a Warner. Então eles dividiram 50-50, 50-50% os ganhos do filme futuros. Né? E aí então, os 2 grandes estúdios acabaram juntando forças para produzir um só filme sobre um edifício em chamas. Para fazer o roteiro, eles chamaram Stirling Silliphant. Stirling Silliphant já era um roteirista renomado, já tinha ali em seu currículo alguns filmes importantes, entre eles No Calor da Noite, de 1966, o filme que ganhou o Oscar, estrelado pelo Sidney Poitier. É um filme, então ele tinha ali outros roteiros de grande repercussão, né? Então ele era um roteirista de mão cheia e apropriado para dar conta do recado. Ele trabalhou junto com os autores dos 2 livros, né, para fazer a junção, né, dos textos e tal, mas no final das contas é ele quem emburilhou o formato final do roteiro. Tá? O roteiro, se a gente parar para pensar, né, a história também carrega em si uma certa metáfora social, política, se me permitem aqui a elucubração, né, a divagação. Porque a história trata de um grupo de pessoas, de burgueses, políticos, empresários, homens endinheirados, né, que ficam acuados, né, acossados no alto do edifício em chamas, né, enquanto que as chamas vão subindo andar por andar, ameaçando matar toda aquela casta, né, da alta sociedade, né, que se isolou numa torre de vidro, numa torre de cristal. A metáfora me parece bastante clara, né? É como se você tivesse ali um comentário social, né? A alta sociedade se isolando do mundo real, né? Enquanto que o incêndio social, né? A desagregação social e econômica vai consumindo as bases inferiores e vai alcançando-os até chegar a destruir a todos, né? O edifício seria a sociedade como um todo, ou o país, os Estados Unidos, se preferirem, leiam isso como vocês bem entenderem, tá? Mas essa é uma interpretação minha, obviamente que a leitura é livre, cada um pode fazer a leitura que quiser. Eu entendo dessa forma, que o filme tem essa metáfora social, na verdade, tanto no Inferno na Torre, quanto no filme anterior, produzido pelo Irving Allen, O Destino do Poseidon, e também em grau menor, mas também no Terremoto e mais tarde no Aeroporto 77, a gente encontra um microcosmo da sociedade. Pessoas que representam aspectos diferentes da sociedade estão ali retratadas, né? E o filme mais ou menos mostra isso, o trabalhador braçal, os operários, que são eles quem salvam a elite, no caso do Inferno na Torre, que são os bombeiros, né? São eles que acabam, né, os proletariados, se preferirem chamar assim, quem acaba salvando a pele da alta sociedade. Então tem ali uma série de metáforas no subtexto, ali nas entrelinhas do roteiro, nas entrelinhas da história, a gente consegue ler essa vamos dizer assim, né? A gente consegue visualizar esse significado presente ali, correndo subterraneamente no filme. Tá? Bom,
Então, com o roteiro feito, o próximo passo seria quem iria dirigir o filme. O Irving Allen pretendia dirigir o filme todo, né, sozinho, mas aí os produtores botaram um pé no freio e falaram: não, você é bom para dirigir sequências de ação, tal, mas a gente vai querer um diretor para dirigir as sequências mais dramáticas, que envolvem mais interação entre os personagens, e aí chamaram o John Guillermin. Então ficou acertado que Irving Allen dirigiria todas as cenas de ação do filme, porque ele tinha expertise nisso, ele já tinha feito Destino Poseidon, e como eu disse, as produções de televisão e outras produções cinematográficas nos anos 60 e 50 que envolviam justamente stunts, né, o uso de dublês, efeitos visuais e tudo mais. Né? Então ele era um nome bastante apropriado, né, para dirigir as sequências de ação. E o Guillermin, que tinha feito vários filmes anteriormente, nenhum de grande expressividade, para dizer a verdade. Na verdade, o filme mais expressivo que o John Guillermin fez depois do Inferno na Torre foi o que ele realizou 2 anos depois, que foi o King Kong, da década de 70, o filme que lançou a Jessica Lange ao estrelato. Então, o John Guillermin ali, ele era um diretor, assim, bom artesão, né? Sabia dirigir com competência, não era nenhum grande autor, nem nada disso, mas dava conta do recado. Então, ficou acertado que os dois iriam co-dirigir cada um o filme, com o Irving Allen produzindo, né? Como produtor ali, executivo para ele e Frank Marshall para produzir o filme, tá? No final das contas, o filme acabou levando 3 Oscars naquele ano, além de ter sido o filme mais rentável de 74, e olha que nós estamos falando de um filme que teve uma competição acirrada entre os filmes catástrofe, porque você teve ali o Terremoto, que eu mencionei, o Aeroporto 75 também estreou naquele mesmo ano, e também o Poderoso Chefão Parte 2, que estreou também naquele ano. Então, você tem ali o Inferno na Torre sendo campeão de bilheteria do ano, e acabou ganhando 3 Oscars, né? Os 3 Oscars são de fotografia, o de edição e o de canção original. O Destino Poseidon, que o Irving Allen produziu, já tinha ganho também o Oscar de canção original e também na época ganhou o Oscar de efeitos visuais. Tá? Bom, aí o próximo passo foi escolher quem formaria o elenco. Tá? O primeiro pensamento foi contratar um grande ator, um nome quente, na época, que estava no auge do estrelato, para liderar o elenco. E aí a escolha recaiu sobre o Steve McQueen. A primeira intenção era que o Steve McQueen fosse o arquiteto, o personagem do arquiteto, o cara que construiu o edifício que vai pegar fogo, né? E aí, para ser o chefe do Corpo de Bombeiros, seria chamado o Ernest Borgnine, que já tinha feito o Destino Poseidon 2 anos antes. Tá? Era também um nome bastante querido, muito conhecido também do público. Steve McQueen, como vocês devem saber, ali estava no auge do seu estrelato, né? Ele tinha feito grandes filmes nos anos anteriores e a estrela dele tinha constantemente subido vários degraus, começando pelo Bullitt no final dos anos 60, né? Um filme de ação impecável. Ouvi dizer, aliás, aqui fazendo parênteses, que o Spielberg vai fazer uma refilmagem desse filme. Não sei para quê, falando francamente, porque eu acho que ele é perfeito no seu acabamento. E tem talvez a melhor perseguição de carros da história do cinema, a primeira grande perseguição de carros, que depois serviria de modelo para várias outras, como em Operação França e por aí vai, né? Mas enfim. O McQueen fez o Bullitt, ele já vinha de sucessos anteriores, não esqueçamos que ele fez 7 Homens e um Destino, o famoso faroeste, lá dirigido por John Sturges, né? Em que ele contracenou com Yul Brynner e outros grandes astros da época. Na sequência ele fez Fugindo do Inferno, também do John Sturges, aquele filme sobre prisioneiros, num campo de prisioneiros que tentam escapar, né, dos nazistas na época da Segunda Guerra. E aí veio o Bullitt, no final dos anos 60, e ainda nessa época, no início dos anos 70, ele fez um outro filme bastante impressionante, né, chamado Papillon, filme sobre o sujeito que vai para uma colônia penal, né? Ele contracena ali com o Dustin Hoffman, né? E eles tentam fugir a todo custo, escapar. E é incrível que o Steve McQueen tenha ganho o Oscar por esse papel, tá? Ele também fez um filme por o Sam Peckinpah, um filme importante, chamado Os Implacáveis, tá? Ao lado da Ellie McGraw, que seria sua esposa, né? Futura esposa, na época ainda era apenas uma amante, né? Enfim. O Steve McQueen era então o ator ali que atraía multidões à sala de cinema, né? Ele rivalizava ali com outros grandes astros daquela época, daquele período, tá? Bom,
E aí ficou acertado que o Steve McQueen lideraria o elenco. Mas o Steve McQueen não quis fazer o papel do arquiteto. Ele se negou, ele achou que o arquiteto não teria muito o que fazer na história, né? Ele preferia um herói de ação, como era típico dele, né? Afinal, os filmes dele todos se caracterizavam pela ação ininterrupta, né? Pela ação física. Então ele preferiu ficar com o papel do chefe do corpo de bombeiros, né? E aí, para ser o arquiteto, então, é que foi contratado o outro grande astro daquela época. Havia dois nomes que brilhavam ali no topo, né, das marquises dos filmes americanos, que era o Paul Newman. Né? Paul Newman, que também já vinha de uma longa carreira, né, tão expressiva quanto ou até mais do que a do Steve McQueen, né, com filmes como Gato em Teto de Zinco Quente, Hombre, os filmes que ele fez com Martin Ritt e várias outras obras-primas que aqui eu poderia ficar horas falando, né? Paul Newman era um ator formidável e um astro de primeira grandeza naquela ocasião, tá? E aí é que o negócio encrespou, porque o Steve McQueen, ele tinha uma rivalidade com o Paul Newman que vinha desde lá de trás, né? Aliás, os dois tinham trabalhado juntos não, mas apareceram no mesmo filme, né? Lá no início da carreira do Paul Newman, num filme de boxe chamado Marcado pela Sarjeta, dirigido pelo Robert Wise. O Steve McQueen, bem no começo da sua carreira, ali faz uma ponta pequena, né, ao lado de um grupo de garotos, de jovens marginais ali nos becos das cidades lá. Depois o Steve McQueen seguiria sua própria carreira e alcançaria o estrelato também. Então havia uma certa rivalidade entre o McQueen e o Paul Newman, né, principalmente na parte do McQueen. Né, ele era mais competitivo. Não que fosse uma inimizade, tá? Não chegava a ser uma inimizade, né? Não é que o Paul Newman e o McQueen não pudessem se falar, né? Não se comunicassem, não é assim. Mas havia uma competitividade. E tanto para vocês terem uma ideia de como essa competitividade era aguda, né? O Steve McQueen fez questão, contratualmente, de que ele fosse pago com o mesmo salário. Se eu não me engano, foi na época $1 milhão, mais 10% da bilheteria do filme, né, que o Paul Newman. Primeiro. Segundo, e mais importante ainda, que ele tivesse exatamente o mesmo número de falas que o Paul Newman. Ele não aceitava ter menos falas que o Paul Newman, para que os dois personagens tivessem o mesmo grau. E terceiro, que ele fosse acreditado junto com o Paul Newman, que criou um problema, como eu já vou explicar. Tá? É importante observar que em 69, né, quando foi resolvido fazer o filme Butch Cassidy e Sundance Kid, a ideia era reunir os dois já naquela época. Ia ser o Paul Newman e o Steve McQueen. Mas na última hora o Steve McQueen não concordou com certos detalhes ali do contrato, tinha problemas de agenda, enfim, acabou não fazendo e no lugar dele entrou o Robert Redford e o resto a gente sabe é história. Né? Então o primeiro encontro dos dois teria sido em Butch Cassidy. Como não foi, então esse filme passou a ser o único filme na carreira dos dois, o único filme em que os dois se encontram, tá? Contracenado, tá? E o filme não transparece essa rivalidade, né? Na verdade, os dois se deram muito bem, mesmo nos bastidores, pelo menos aparentemente, né? Não houve discussões, não houve brigas de nenhuma espécie, cada um no seu canto, cada um fazendo o seu papel, afinal eram profissionais, né? E acabaram se dando bem até, apesar da rivalidade profissional. Né? E aí, como eu estava dizendo, o problema foi, para ser resolvido, era a questão dos créditos. Como você vai colocar os créditos dos dois ao mesmo tempo? Porque mesmo que você colocasse os dois aparecendo ao mesmo tempo na tela, no início do filme, a gente lê sempre da esquerda para a direita. Então, você leria primeiro o nome de um, depois o nome do outro. Para vocês verem ao nível de vaidade que isso implicava. Né? Hoje a gente pode até dar risada e achar isso uma grande bobagem, mas para os egos, principalmente para o ego de Steve McQueen, era importante que o nome dele, se não aparecesse acima do Paul Newman, aparecesse em pé de igualdade. Então o resultado foi o seguinte, qual foi a solução? Os dois, nos créditos de abertura do filme, logo no início, né, os dois aparecem ao mesmo tempo. Se não me engano, é o Paul Newman à esquerda e o Steve McQueen à direita da tela. Mas o nome de um deles aparece ligeiramente superior ao outro. Né? Embora você possa ler esse aqui primeiro, o outro, como está em cima, chama mais atenção em primeiro lugar. Detalhes bobos e idiotas, né, porque no final das contas não vai mudar nada. Nas marquises sempre aparecia Paul Newman e Steve McQueen e Paul Newman. Né? Na verdade, quem queria ter o crédito principal do filme não era nem o Paul Newman originalmente, nem o Steve McQueen, mas o William Holden.
William Holden, para quem não sabe, ele foi um dos grandes atores da sua geração. Ele surgiu um pouco antes do Paul Newman. Ele brilhou em filmes como Férias de Amor, por exemplo, e vários outros filmes ali nos anos 50. A gente lembra dele em Crepúsculo dos Deuses, em outros filmes do Billy Wilder de grande envergadura, né? Era um grande ator, um grande astro do cinema no seu tempo. Mas no início dos anos 70 ele já estava mais encostado. Ele tinha feito o Meu Ódio Será Tua Herança, do Sam Peckinpah, no final dos anos 60, na mesma época que o Butchcast e Sundance Kid. Mas ele já não atraía tanto as multidões. E ele, ao aceitar o papel ali do sogro do arquiteto que seria interpretado por Paul Newman, né, ele acabou aceitando ganhar um pouco menos, né? Ele queria ser o crédito principal, mas os produtores falaram, não, você não atrai mais as plateias como antigamente. No entanto, ele aceitou um percentual maior, o que quer dizer que, no final das contas, quem saiu ganhando mesmo não foi nem o Paul Newman, nem o Steve McQueen, mas o William Holden. Tá? Para completar, né, o quarteto de astros principais do filme, não esqueçamos que naqueles idos, os filmes catástrofe tinham essa característica de reunir uma coleção de astros e estrelas, ou que estavam em ascensão, ou que eram veteranos, né, que tinham brilhado no passado. Isso era uma constante desde o Aeroporto, ficou ainda mais marcado no Destino Poseidon, e no Terremoto, o Aeroporto 75, essa regra passou a ser seguida, e podemos dizer que todos os grandes filmes catástrofe daquele período tinham essa característica, sempre uma coleção de grandes astros. Nesse filme, além do Paul Newman, do Steve McQueen e do William Holden, foi chamado aí o quarto nome importante, que era a Faye Dunaway. A Faye Dunaway vinha ali de vários sucessos, né? O filme mais memorável dela tinha sido Bonnie e Clyde, ao lado do Warren Beatty, lá também nos anos 60, né, que a levou ao estrelato. Ela tinha feito vários filmes, inclusive com o Steve McQueen. Ela tinha feito Crown, o Magnífico, dirigido pelo Norman Jewison. E a Faye Dunaway, então, era o quarto nome. Consta que ela e o William Holden não se davam muito bem, aliás, não se deram nada bem durante as filmagens. Esses sim tiveram problemas de relacionamento, porque a Faye Dunaway costumava atrasar para chegar ao set de filmagem, ou simplesmente faltava sem dar aviso. Os atores ficavam ali aguardando, esperando durante um bom tempo. Eles tinham suas agendas, afinal, né? E diz que o William Holden se esquentou uma hora lá e pressionou ela num canto para ela parar com aquilo, né? Para ser profissional, estava certo ele, né? E ela se comportava como uma diva, né? Como uma dessas estrelas, né, que todos têm que, caprichosa, né, que todos têm que se dobrar às suas vontades. Mas enfim, Faye Dunaway. E o mais engraçado é que 2 anos depois, William Holden e a Faye Dunaway estrelariam juntos um outro grande filme, na verdade um dos maiores filmes sobre jornalismo da história, que é o Rede de Intrigas, dirigido por Sidney Lumet, em 76. Tá? Bom, para completar o elenco de astros, a gente tem ainda o Fred Astaire, o grande Fred Astaire, o dançarino, né, do cinema clássico ali, que fez filmes memoráveis ao lado da Ginger Rogers, Sid Charisse e tantas outras atrizes, né? Foi um dos 2 maiores astros do cinema musical, ao lado do Gene Kelly, como vocês bem sabem. Aí ele aparece aí no Inferno na Torre, já bastante velhinho, idoso, né? Não foi o último filme dele, ele continuou fazendo outros filmes ainda até os anos 80, né? É curioso que pelo papel ali de um velhinho meio vigarista, meio salafrário, né, mas bastante simpático e querido, ele concorreu ao Oscar de melhor ator coadjuvante. Não ganhou o Oscar, mas concorreu, e foi a única vez que ele foi indicado ao Oscar, né, na vida dele. Fazendo par com ele, tinha uma outra grande estrela do passado, a Jennifer Jones. Né. Jennifer Jones, ela tinha sido a companheira, né, a amante do David O. Selznick, um dos grandes produtores do passado, o sujeito que produziu O Vento Levou. E ela, na época, ali nos anos 40, né, foi, pelas mãos do David O. Selznick, foi meio que transformada numa estrela daquele momento, daquele período do cinema clássico. Fez filmes como Duelo ao Sol e A Canção de Bernadette, pelo qual ela levou o seu Oscar. Tá? Mas quando ela fez o Inferno na Torre, ela já estava meio esquecida, era uma atriz veterana, claro, tinha um certo renome, claro, era conhecida nas plateias mais antigas, mas estava meio que encostada, e tanto que esse foi o último papel dela nas telas, né? Foi o último filme de despedida dela. Tá? Bom, então esse era o elenco principal do filme. Tinha outras figuras lá, o Robert Vaughan aparecendo ali num papel ali de um político, enfim. Você tinha ali o Richard Chamberlain, que faz o vilão da história, o Richard Chamberlain, que tinha feito sucesso, muito sucesso em séries de televisão nos anos 60, como o Dr. Kildare, né?
Depois ele faria mais sucesso ainda numa minissérie de televisão que arrasou corações, chamado Pássaros Feridos, né? Morreu há pouco tempo, Richard Chamberlain morreu há pouco tempo. Ele faz o vilão aí da história, o cara que acaba provocando, né, o desastre no final das contas, com a ambição dele, o desejo dele de ganhar dinheiro. Aliás, esse é um outro aspecto também dos filmes catástrofe, que eles têm uma certa ética, tá? Podemos chamar assim, uma certa ética. Os filmes catástrofe, uma parte deles pelo menos, aqueles produzidos pelo Irving Allen, eram divididos mais ou menos de forma maniqueísta entre os bons e os maus, ou aqueles que cometiam algum pecado e os que eram puros de coração, vamos dizer assim. Os que cometiam algum pecado, que faziam alguma coisa errada, normalmente acabavam sendo punidos nesses filmes, né? Então havia uma certa ética, né, de que o destino, como eu falei, o fatalismo, né, o destino acabava ajustando, né, as injustiças, arrumando as injustiças, né? Então os vilões acabavam perecendo no final do filme. Aliás, isso era uma norma dos filmes hollywoodianos da época, né? E os mocinhos, os do bem, né, acabavam prevalecendo quase sempre. Ou aqueles que tinham cometido algum pecado, né? Há também nesse filme a participação do Robert Wagner, né, ator famoso ali, naquela época e anteriormente. Não era nenhum grande astro de primeira grandeza, mas era um rosto bastante conhecido, né, e querido, que ele tem um fim terrível ali, queimado vivo ali, enquanto que ele está com a amante dele ali numa salinha ali no prédio que está no meio das chamas, né? Então ali você tem essa ética do filme catástrofe, que na verdade o Irving Allen, principalmente ele, né, trouxe esses filmes, né, e que ele carregou com ele ali durante boa parte da filmografia dele, que a gente pode encontrar ali a raiz disso nos filmes mais antigos do Cecil B. DeMille. Cecil B. DeMille fazia muitos filmes dele dessa maneira, dividindo-os de forma bastante maniqueísta entre os do bem e os do mal. Os do mal acabam sendo sempre punidos no final, de alguma maneira, e os do bem acabam prevalecendo, né? E o Irving Allen, ele levou isso aos seus filmes, às suas séries, e no Inferno na Torre isso fica bem claro, tá? O filme usou ali maquetes para fazer os efeitos especiais, a cargo do L.B. Abbott e do A.D. Flowers, dois técnicos de efeitos especiais e diretores de fotografia ali da 20th Century Fox, bastante experientes, né? E as cenas de incêndio do filme são bastante eloquentes, né? Consta que em um determinado momento houve realmente um incêndio que saiu um pouco do controle no set, e o Steve McQueen, que estava ali presente, acabou ajudando os bombeiros reais a apagarem o incêndio, tá? Um detalhe também é que quem participa do filme, né, como um bombeiro jovem ao lado do Steve McQueen, é o Scott Newman, que era filho do Paul Newman, né? Ele faz o papel de um jovem bombeiro ali que o Steve McQueen ali comanda, né? Uma notícia triste é que 4 anos depois do filme, o Scott Newman morreu de overdose, né, de drogas, o que levou o pai dele, o Paul Newman, a criar uma fundação, a Fundação Scott Newman, contra o vício em drogas, né, contra o abuso de drogas e tudo mais, tá? Como eu disse anteriormente, 1974 foi o ano em que o filme Catástrofe atingiu o seu auge, com 3 dos mais importantes filmes, como eu mencionei, Aeroporto 75, Terremoto e Inferno na Torre. Eu considero o melhor filme catástrofe, como eu já falei também nos meus podcasts anteriores, O Destino de Poseidon. Mas o Inferno na Torre rivaliza bastante em segundo lugar, às vezes ocupando o primeiro lugar. Eu tenho dificuldade em escolher qual dos dois é o meu preferido, aquele que eu considero o melhor, mais bem acabado, mais bem feito filme catástrofe. E em terceiro lugar, seja como for, o terceiro lugar para mim fica com o filme Catástrofe que eu vou falar a semana que vem, que é o Aeroporto 77. A terceira da sequência do livro Aeroporto, do filme Aeroporto original, né? E que eu gosto bastante também. Então eu vou deixar para falar sobre o Aeroporto 77 na próxima semana, quando eu vou então também contar os estertores do filme Catástrofe, do gênero filme Catástrofe, né? Os finalmente desse ciclo nos anos 70, tá bom? É isso aí então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste episódio de A Arca do Moretti. Não esqueça de dar o seu like e se inscrever no canal para saber das novidades. Na próxima semana vamos concluir a nossa retrospectiva sobre os filmes catástrofe, falando sobre o último grande filme catástrofe daquele período, que foi Aeroporto 77.
Até lá então, pessoal.